Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar com a família do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, litoral sul de São Paulo, no município de Praia Grande. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscreverem. Quanto mais pessoas inscritas no nosso canal, mais divulgação da doutrina espírita nós temos. E divulgar a doutrina espírita é divulgar o autoconhecimento de cada espírito encarnado, porque somos todos espíritos. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp, participe da nossa comunidade no WhatsApp, lá tem muitos assuntos para você e muitos subgrupos que você pode participar dentro da nossa comunidade. Pessoas que fazem o tratamento de magnetismo, nós trabalhamos com magnetismo na nossa casa, que é aquilo que Kardec sempre trabalhou, e toda a obra espírita escrita por Kardec fala sobre magnetismo e magnetizador. Trabalhamos com sonambulismo na nossa casa, temos vários estudos, estudo da Revista Espírita, que é onde está mais claro o magnetismo e sonambulismo, e também na codificação. E também estudo das obras de André Luiz. Nós estudamos os livros Os Mensageiros e vamos estudar as 13 obras da coleção André Luiz. E também estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, presencialmente, e disponibilizamos depois do estudo no nosso canal. E também palestras diárias, mensagens diárias e palestras correntes no nosso centro espírita. Nossa casa não fecha, é de segunda a domingo, inclusive no dia de Natal e no dia do Ano Novo, porque dor e obsessor não tiram férias. Por isso nós pedimos a você que nos ajude a manter a nossa casa aberta, auxiliar os nossos semelhantes, e você pode nos ajudar. Não vamos colocar o número do Pix, porque no Evangelho nós não colocamos, mas você pode entrar em contato com a nossa casa através do WhatsApp, participar da nossa comunidade, e se você apenas quiser nos ajudar a manter as obras assistenciais, fique à vontade. O nosso WhatsApp de contato é o WhatsApp número 13, código de área 13, 981308408. E hoje falaremos sobre o seguinte tema: fazer o Evangelho no lar com os animais da casa. Ora, os animais também são espíritos. Kardec, na Revista Espírita, vai falar de espíritos não humanos. Nós falamos, nossa, existe espírito não humano? Você convive com eles o tempo todo? Os animais são humanos? É claro que não. É uma questão de estudo e de autoconhecimento, Nós convivemos com espíritos não humanos o tempo todo. E é através do estudo da Revista Espírita que nos esclarece muito mais abrangente, um esclarecimento mais abrangente do que a codificação. É claro que a codificação é muito importante, mas a Revista Espírita se abrange coisas que na codificação não está abrangida. Então nós vamos estudando cada vez mais. E os nossos animais podem participar do Evangelho. Evangelho no lar, 20 minutos, uma vez por semana. Você vai se proteger a sua casa e proteger a quem você ama, porque você pode mentalizar as pessoas e as casas daqueles que você tem apreço. E os animais, do começo do Evangelho na sua casa, vão ficar, nas primeiras semanas, ansiosos. Vocês vão ver eles ficar agitados. Mas depois, com as semanas passando, vocês vão ver ele sentar do seu lado, ele ficar próximo, ele se acalmar, porque eles recaptam a energia do ambiente. E nós temos tratamento aos animais também na nossa casa. Nós temos muitos tratamentos, desde os vícios, pessoas com vícios, seus familiares, até tratamento aos animais também. Então, é importante que nós façamos o nosso Evangelho no lar, mesmo sozinho, em companhia dos nossos irmãos menores, que são os animais, que são espíritos, mas espíritos não humanos. Então vamos para a leitura do texto com a Márcia, e depois nós vamos fazer a ponderação do texto, e em sequência nós vamos fazer as vibrações e tomar a água magnetizada, que a água já é fluídica, Eu não vou fluidificar uma coisa que já é fluídica, eu vou magnetizar. É isso que Kardec nos ensina.
mas as pessoas começam a colocar coisas diferentes em Kardec. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar com a leitura e depois o entendimento da leitura. O Cristo, Jesus, não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade, que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido. O sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir
poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, lendo tudo isso, nós vemos que mesmo, né, Jesus Cristo esteve há um bom tempo, né, aqui, mas mesmo na atualidade nós temos muita dificuldade de entender as leis dele, né, as leis de Deus. Mesmo atualmente nós temos muita dificuldade. Então nós precisamos estudar muito, evoluir, crescer espiritualmente, para entendermos, né? Porque nós ainda somos muito imaturos, muito crianças espirituais, para entendermos, né? Por mais que ele baixasse bastante, né? Para poder abranger a todos, mesmo assim ainda é difícil o entendimento. É muito difícil para nós entendermos as leis de Deus. É difícil porque as pessoas são resistentes, né? Duras. São muito orgulhosas e o egoísmo predomina numa sociedade, num mundo de provas e expiações. É que nem na casa espírita. A gente chega para a pessoa e fala, quer realmente se melhorar? Quer realmente se curar? A pessoa não, ela procura o trabalho de cura na casa espírita. Como se o estudo, a palestra ou o tratamento do magnetismo não fosse cura, né? Ela quer um milagre, ela quer deitar numa maca e ver alguém com um lençol em cima dele fazendo cirurgia espiritual, que não tem nada a ver na codificação. Ninguém fala disso na codificação. Kardec nunca abrangiu isso na codificação. Pode funcionar? Pode, mas Kardec nunca abrangeu isso, nem na codificação, nem na revista espírita. Porque a verdadeira operação, o verdadeiro tratamento e a verdadeira cura está no autoconhecimento. E a doutrina, você chega para a pessoa e fala, em vez de você vir procurar cura, em vez de você vir procurar milagre, em vez de você vir procurar psicografia ou qualquer outra coisa excepcional que você ache, estude, aprenda, se conheça, participe das palestras, veja os nossos vídeos. Tem muita palestra, muito estudo, participe das palestras, dos estudos presencialmente na nossa casa, pratique o bem, pratique a caridade, mas as pessoas não têm ouvidos de ouvir e nem olhos de ver. Foi o que Jesus falou, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por isso a grande dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus, porque a base da humanidade atual é o orgulho e o egoísmo. No meio espírita que não falta isso. Pessoas que falam que já estudou o suficiente. Ah, eu tenho 30 anos de espiritismo. E daí? Tenho 40 anos de espiritismo. E daí? Se fosse uma coisa natural dentro da pessoa, ela não precisava ficar se vangloriando. Porque quando eu sou bom em alguma coisa, quando eu domino alguma coisa, quando eu faço alguma coisa bem feito, aquilo faz parte de mim e vira rotina. E tudo que vira rotina, eu não preciso ficar exaltando o tempo todo. Eu só preciso ficar lembrando as pessoas de que eu sou bom em alguma coisa quando eu não tenho segurança naquela coisa. Isso é uma realidade. Não precisa nem ser espírita para entender isso, né? Então tem muitas pessoas que se esquecem que espírito encarnado e desencarnado estão sempre em processo evolutivo. E não é que nós vamos chegar na esfera crística, onde Jesus estava na época que veio a Terra, ao planeta Terra, e já deve estar em outro patamar, que nós vamos parar de evoluir. Porque a evolução não para. Enquanto tem evolução, tem aprendizado. Tem coisa para aprender, para entender. Porque se eu já me domino completamente, eu não preciso de mais nada, não preciso nem de Deus. Isso é um absurdo da arrogância e do egoísmo que assola a humanidade. Principalmente nós que vivemos no mundo de provas e expiação. Por isso Jesus, e ao contrário do que muita gente pensa, Moisés não trouxe a lei de Deus, como nós falamos no Evangelho da semana passada. Ele trouxe uma lei para aquele povo naquela época, traduzida de um desencarnado que se comunicou com ele. Ele era médium,
um grande médium de efeitos físicos, não podemos menosprezar isso, né? As 7 pragas do Egito que o dizem, né? Então, Moisés teve a condição de, através da mediunidade, abranger o que o Espírito estava escrevendo para aquele povo naquela época. E Jesus, se o que Moisés tinha falado fosse realmente alguma coisa de Deus, Jesus jamais tinha modificado. Porque ele mesmo falou que ele não veio derrogar a lei de Deus. Então o que Moisés falou não era coisa de Deus, era coisa de espírito que estava mais evoluído e que para aquela sociedade emitiu aqueles pareceres. E Jesus veio em seguida, tirando aquele Deus de temor que Moisés precisou colocar para fazer um Deus único, porque até então as pessoas tinham vários deuses, né? Unificar todos numa única santidade, num único Deus, e aí colocou o medo nas pessoas. E até hoje tem pessoas que falam que temem a Deus, o que é uma coisa inconcebível. Só um masoquista consegue amar alguém que ele tem medo. E é um problema patológico, que precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico, né? Uma pessoa que pensa assim, eu tenho medo da pessoa e amo, está doente. Agora eu tenho que amar a Deus, entender a lei de Deus. Por isso Jesus veio, derrogou as leis que Moisés trouxe e deixou bem claro que ele não veio derrogar a lei de Deus. Tanto é que ele não fez milagre nenhum, que tudo foi coisas que foram necessárias e através do magnetismo, que Jesus aplicava o magnetismo, a cura pelas mãos, que é o que Kardec sempre fez, que é o que nós fazemos na nossa casa. Jesus era um magnetizador de primeira ordem. Tudo que ele fazia era com a cura pelas mãos. Não fazia outra coisa, ele não usava instrumentos, né? Não usava outra situação. A dupla vista, quando ele viu os peixes no lugar onde Pedro poderia pescar, que Pedro passou a manhã toda sem conseguir para coçar peixe, ele com a dupla vista de Jesus foi lá e viu, não, naquela região tem peixe, vai lá e joga a sua rede. Então Jesus era um médium fantástico, um médium de Deus. Como diz a música do Carlinhos Conceição, né? Então nós espíritas precisamos estudar. Quantos espíritas não conhecem a Revista Espírita? Que é aquilo que Kardec trouxe na Sociedade Espírita de Paris durante 12 volumes, desde 1858 a 1869, e tudo que ele colocou na codificação espírita está abrangido, maior, na Revista Espírita. Mas a gente não estuda. Kardec fala de sonambulismo, a gente não estuda o sonambulismo. A gente vai para reiki, para apometria, práticas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Pode ser espiritualistas, mas todo espírita é espiritualista, porque faz parte de uma cadeia de pessoas que pensam e sabem da vida extrafísica. Mas nem todo espiritualista é espírita, porque espírita é aquele que segue Kardec. Fora de Kardec não é espírita, é outra coisa. Mas não, eles querem trazer essas coisas para o espiritismo. E no estudo que Kardec traz, que é o sonambulismo e magnetismo, que é a cura pelas mãos, que é o que Jesus fazia. Então Jesus não veio derrogar a lei de Deus, mas veio derrogar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não era de Deus. Era de um espírito que estava auxiliando Moisés, que era o médium da época, emissário de Jesus, como diz no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier através de Emmanuel, dizendo que ele foi um dos emissários de Cristo, né? Porque senão ele seria o governador do planeta, Moisés, e não Jesus, né? Então tem alguma coisa errada aí. Nossa fé tem que ser a fé raciocinada pela lógica e pela coerência. Quer falar alguma coisa? Tem uma frase muito interessante, né, aqui, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, né? Hoje nós, com o estudo, nós sabemos, né? O reino dos céus significa as muitas moradas, né? Que ele falou que na casa do meu pai tem muitas moradas.
Então, desde aquela época ele está falando e nós ainda não nos convencemos disso, né? De que a verdadeira vida não é essa aqui. Então, nós deveríamos refletir sobre isso, né? Para vermos que nós temos que nos modificar, nos transformar, nos preparar para habitarmos uma verdadeira morada, né? Quando partimos daqui. Sim, os apegos à matéria, o apego à pessoa, como se a pessoa e a matéria pertencessem a gente. Nós somos mordomos de Deus. Todas as pessoas e todas as coisas materiais que estão sobre a nossa tutela são provisórias. Nós não levamos nada daqui. Não levamos nada que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, que a traça não come e que o ladrão não rouba. Não levaremos nada daqui, porque nada nos pertence. Tudo pertence a Deus, inclusive as pessoas que convivem conosco. Estão sobre a nossa tutela e não sobre a nosso domínio. Não são nossas propriedades. São pessoas que convivem conosco e as coisas que nós temos estão sob o nosso controle atual. Tanto é que muitas vezes a gente perde, né? Porque ele é nosso. Se fosse nosso, ficava com a gente. Então, e a verdadeira felicidade está na dimensão espiritual, que é esse reino dos céus que Jesus nos convida, né? A verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida material. A vida material é importante para que nós nos acertemos e evoluímos com os nossos companheiros de jornada e aprendamos na matéria a melhor nos controlar, a melhor viver e nos equilibrar emocionalmente e vibracionalmente. Mas o que nós temos que ter em mente é que a verdadeira vida é na dimensão paralela. Não é lá em cima, não é lá embaixo, é numa vibração menor, aliás, maior do que essa que nós temos. Tanto é que os desencarnados vibram numa vibração maior, conseguem nos ver e a gente não os vê, mas eles estão do nosso lado. É lá, nessa dimensão, que está a verdadeira vida, né? E é importante nós termos isso. A matéria faz parte, não é errado ter matéria, não é errado querer as coisas materiais, mas o errado é o apego, é fazer com que a matéria nos tenha e ter as coisas materiais como mais importantes que as pessoas que nos cercam. E a gente vê cada absurdo no dia a dia, né? Pessoas valorizando matéria, enquanto seus irmãos não têm condição de se reerguer do chão. Pessoas valorizando coisas caras, uma pintura, claro, não vamos desmerecer um quadro, mas tem quadros que daria para matar a fome de muita gente. Não é desmerecer a obra, o trabalho da pessoa, mas vale mais do que as vidas que poderiam ser salvas. E tantas outras coisas. Muita gente prefere gastar dinheiro com facilidades, com coisas supérfluas, encher seus guarda-roupas de coisas que não vão usar, ao invés de chegar para uma casa espírita, evangélica, católica ou budista, colaborar com essa casa e que essa casa seja intermediário da sua caridade, ajudar o seu próximo, não é se desfazer de tudo que tem, mas é o óbolo da viúva. Dai aquilo que você pode, não retenha, porque quando você reter, a vida vai reter a felicidade de você. Pense nisso. Quer falar mais alguma coisa? Não, meu bem. Então agora nós vamos às vibrações, né? Cada um faz a vibração do seu jeito, é só uma sugestão, tá? E também a vibração, os animais, se estiverem conosco, vão sentar do nosso lado, deixa eles à vontade na casa, né? Animal é para ficar solto, é que nem pássaro. Você quer ter pássaro na sua casa? Plante árvores. Não tem espaço para plantar árvore? Ponha uns vasinhos com flores, com plantas, você vai ver que eles vão aparecer. Não precisa prender numa gaiola, né? Nós não gostaríamos de viver preso. Os animais foram feitos para serem livres e acompanhar a evolução de nós, espíritos, que somos ainda em processo evolutivo, ainda humanos. Mas quando nós deixarmos de ser humanos, vamos realmente nos melhorar. É uma coisa muito errada a pessoa falar, seja humano.
Ou seja, humano é ser egoísta, é ser passivo, é ser melindroso, é ser agressivo. Isso é ser humano. É ser apegado à matéria. Isso é ser humano. Quando nós deixarmos a humanidade, nós podemos nos chamar de espíritos angelical. Enquanto estamos na humanidade, ainda temos esses apegos e esses trejeitos que não nos permitem evoluir. Por isso, a importância de se estudar o Espiritismo e se espiritualizar cada vez mais. Então vamos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje e rogar aos benfeitores que entrem pela porta da frente da nossa casa, junto com Jesus, e retire os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que, porventura, possam estar no nosso ambiente familiar, em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados para diversas casas de oração, porque qualquer casa de oração tem um hospital espiritual de socorro para esses irmãos. E vamos pedir aos espíritos amigos de Jesus que aplique o passe magnetizador em todos os habitantes, seres vivos da nossa casa, os encarnados, os desencarnados que conosco convivem, os animais e as plantas. E também pedimos aos espíritos amigos de Jesus que estejam ao nosso lado, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E para nós que administramos uma casa espírita, e você que tem uma empresa, um comércio, ou queira vibrar para o local de uma outra pessoa, um parente, um amigo, faça como nós. Agora nós estendemos a nossa vibração além da nossa casa para o nosso ambiente de trabalho. E o nosso ambiente de trabalho é o Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado na rua Jundiaí, número 451, no bairro do Boqueirão, Praia Grande, São Paulo. Que os bons espíritos façam uma redoma de luz em torno daquele imóvel, em torno daquele ambiente, e não permita que encarnados e desencarnados em desequilíbrio adentrem no nosso local ou fiquem nas imediações, atrapalhando, perturbando ou desarticulando as atividades edificantes promovidas naquele lar. E que os bons espíritos nos ajudem, que nós possamos promover a cura do encarnado e do desencarnado através do magnetismo, e que nossas comunicações mediúnicas sejam de qualidade e de excelência, tanto para o encarnado como o desencarnado, e que nós tenhamos recursos financeiros, através do apoio de vocês que nos assistem, para mantermos a nossa casa espírita aberta, funcionando, amparando, consolando e esclarecendo encarnados e desencarnados. E que nós possamos ter paz e harmonia na administração da nossa casa, que a nossa casa espírita cresça cada vez mais, aumentando o número de trabalhadores, frequentadores e assistidos, encarnados e desencarnados, e que em breve possamos ter a nossa sede maior, mais ampla, onde possamos ter mais atendimento, muito mais estudos e muito mais palestras voltadas para o esclarecimento e o engrandecimento espiritual de todos que baterem a nossa porta. Que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre. E vamos à magnetização da água. Você quer falar mais alguma coisa? Não, meu amor. Então vamos para a magnetização da água e vamos depois tomar a água. Faz a magnetização você que eu seguro o microfone. Tá. Põe a água na frente. Espiritualidade amiga, mentores espirituais, Divino Mestre Jesus, envolva-nos numa energia de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade e auxilia-nos para que possamos magnetizar essa água, transformando-a em medicamento para que todos que dela beber sejam curados dentro das suas necessidades,
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos tomar água. Agora nós vamos tomar a água. A água, se você vai, porque o espírita verdadeiro, ele vai no mínimo 2 vezes por semana na casa espírita, né? Agora aquele espírita zombeteiro que não leva o espiritismo a sério, vai quando tem dor, né? Porque não tem tempo para se encontrar com Jesus nem com os bons espíritos, a não ser quando a dor bate. Mas se você vai 2 vezes por semana na casa espírita, uma vez para assistir uma palestra, para participar do estudo, ou para ajudar no dia a dia da casa espírita, você já vai ter sua garrafinha com água para tomar durante toda a semana. Então você não precisa que a água que você vai magnetizar no Evangelho no Lar seja a água da semana. Você pode pegar água suficiente para aquele Evangelho no Lar, mesmo que você esteja sozinho, ok? Está falando alguma coisa? Então vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar e que os bons espíritos te acompanhem. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e lembrando, esse sábado, dia 20 de maio, nós teremos o nosso sarau mensal, porque todo mês nós temos sarau com poesias espíritas, outra coisa que os espíritas ignoram, que o espiritismo é rico em poesia. Então nós temos o nosso sarau na nossa casa. Venha contar sua poesia para nós, não precisa ser nenhum menestrel para isso não. Participe do sarau com poesias espíritas no próximo sábado e no próximo domingo, dia 21 de maio, nós teremos o nosso bingo. E o bingo é uma distração, uma confraternização para nós nos conhecermos, os amigos e frequentadores e aqueles que querem conhecer a nossa casa e também acabam nos ajudando na nossa manutenção. Então, próximo sábado, dia 20 de maio e próximo domingo, dia 21 de maio, respectivamente, teremos o sarau e o bingo. Participe, colabore, seja útil, seja o espírita ativo e não o espírita contemplativo. Que os bons espíritos se acompanhem, agora e sempre.